Bom dia, tô passando aqui para gravar o videozinho da correção do PET para os 8º ano lá do Jarbas, da minha escola. Espero que esteja todo mundo bem aí. Eu sei que esse momento de pandemia tá deixando todo mundo aí meio doido, né? Esse negócio de confinamento, ficar em casa, aula online, é muita novidade de uma vez só e causa um pouquinho assim de estresse, mas espero que esteja todo mundo bem aí, né? Com Deus a gente vai vencer, se Deus quiser. Então, essa semana agora aí, da semana 4, a gente teve alguns conceitos, né? Essa matéria aqui de geografia, que é uma matéria muito importante, ela trata de perfil etário da população mundial. Inclusive, a gente vai ter dessa matéria aqui um dos gráficos mais importantes, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é uma pirâmide que ela divide a população de um determinado local em faixa etária, né? Entra alguns conceitos importantes como que é a PA, que é a população economicamente ativa, PEA, população economicamente ativa, e nisso a gente vai vendo aqui alguns outros conceitos que são muito importantes, como por exemplo aí a questão da transição demográfica. O que é isso? Taxa de fecundidade, tá vendo aqui? Tá tudo de negrita aqui na matéria. Isso aqui é muito importante, é tudo questão aí que mais para frente lá na geografia você vai ser muito cobrado isso daqui. Isso aqui é uma matéria que a gente pode falar que é um coração da geografia, né? Uma coisa muito importante. Então, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, né? Por exemplo, a taxa de natalidade é todo o número de crianças que nasceram, né? Num determinado período. Você pode fazer, por exemplo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade para ver se o crescimento da população foi negativo ou foi positivo. Tem alguns países no mundo que o crescimento chegou a ser negativo. Por exemplo, na Alemanha, nasceu menos do que morreu. Então, na hora que você vê essa diferença das duas taxas, você vê que a população da Alemanha apresenta um crescimento menor do que, né, o número de nascidos. Então, deu negativo. Me parece que eles eram 88 milhões de alemães e hoje eles são cerca de 80 milhões. Então, assim, diminuiu muito, né? Então, a gente tudo taxa, expectativa de vida, quanto que essa pessoa vai viver, até quantos anos que ela vai viver. Isso aqui de um país para o outro varia. Por exemplo, aqui no Brasil hoje a expectativa de vida é 70 anos. Se você pegar o Japão, a expectativa de vida lá é 80. Num país africano, ainda tem país lá que a expectativa de vida é 50, é 60. Então, assim, vai ter várias determinantes, né? O que vai levar essa população? Tem boa saúde física, tem boa alimentação? Como que é o serviço dessa população? É um serviço que tem tecnificado ou é um serviço mais pesado? Então, tudo isso tem a ver com a expectativa de vida. Tem boa qualidade de saúde? Tem hospitais que atendem todo mundo, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente tá vendo aí o corona dar um couro nas questões de saúde, né? UTI, CTI, que a gente não tem direito, né? Infelizmente aí são poucos os leitos que a gente tem, né? Se você pegar mesmo a nossa cidade, Campo Belo, a gente só tem 11 leitos. Então, por isso que é até necessário que a gente fique aí isolado, né? Fazendo aí a quarentena, né? Então, é muito importante todos esses dados aqui, tudo isso daqui é muito importante. Eu falo para você, aluno, leia, dá uma lida boa nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Depois das atividades, vai cair lá na página 68. Aí tá falando, atividade. A taxa de natalidade e mortalidade representa importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional. No que concerne ao seu, olha lá, nível de fecundidade, crescimento natural, crescimento absoluto, índice de densidade demográfica? Não, é o crescimento natural. Você vai pegar lá, você vai fazer aquela conta que eu ensinei antes. Se você diminuir um pelo outro, o número de que nasceu pelo número de que morreu, você vai ver qual que é o crescimento natural. Qual que é o crescimento natural? Como que tem sido o crescimento dessa população aí? Essa população tem crescido? Tem sido positivo? Tem sido negativo? Então é a alternativa B.
No número 2, a gente tem aí para responder a questão das pirâmides etárias. Essas pirâmides etárias são pirâmides muito importantes. Olha aí, atividade. Descreva a dinâmica populacional brasileira nos anos de 80 e de 2015. Olha lá para você ver como que a pirâmide mudou de 1980 para 2015. Por que essa pirâmide mudou? Porque olha como que diminuiu o número de filhos. Antes, ela está na forma de um funil, tá vendo? O crescimento aqui, ó, nessa primeira pirâmide, está em forma de funil. Já nessa segunda aqui, já tá, olha lá para você ver, já não é mais um funil certinho, tá vendo? Ó? Agora, olha aqui 2050, olha, como que acabou o funil tá quase invertido. Então, nesse caso aqui, o que está apresentando? Que a mulher está saindo, está tendo menos filho, diminuiu a taxa de fecundidade da mulher. Só para vocês terem ideia, em 1980, a média da mulher brasileira era de 3 a 4 filhos. Hoje, a mulher brasileira tem em média de 2 a 1 filho. Tem casal que opta por nem ter filhos. Então, esse crescimento aqui, ele está quase que invertido. Olha lá, em 2050 praticamente vai estar quase igual ao país europeu. Lá na Europa, eles passam muito aperto. Tem que fazer até campanha de natalidade. Por quê? Porque é as gerações futuras. Se você pegar essa pirâmide etária aqui, você pode dividir ela, igual nós fizemos o ano passado aí, lá no 7º ano. Embaixo vai ser a base, no meio vai ser a PA, o corpo, e em cima vai ser o ápice. Então, embaixo tá as crianças. E é muito importante que um país tenha um número relativo de crianças. Por quê? Porque são elas que vão estar passando aí por dentro da escola, se preparando para chegar lá na população economicamente ativa. Senão a gente não vai ter trabalhador. A pirâmide, ela tem uma relação que um depende do outro. O corpo aqui, o meio, ele vai ficar sobrecarregado se tiver muito idoso, porque é ele que paga os impostos. Quem paga imposto é a população economicamente ativa. Então, assim, tem que ter criança, tem que ter idoso, tem que ter a questão da população economicamente ativa. Essa pirâmide, ela tem que estar se sustentando. Caso contrário, pode entrar em colapso. Então, aí, ó. Então, se você olhar aqui de 80 para 2015, você vai ver aí uma grande diferença. 3. Explique qual a projeção feita pelos estudiosos para a população em 2050, considerando as crianças e jovens e adultos e idosos. Quais os desafios a serem enfrentados com a mudança do perfil etário? Então, diminuindo criança, em 2050 a gente viu lá, né? Ó, menos criança, mais idoso. E isso aí passa até por reformas. Por exemplo, a gente viu agora no Brasil há pouco tempo a reforma da Previdência, fazendo com que as pessoas se aposentem um pouco mais tarde. Por quê? Porque a pessoa está vivendo mais, aumentou-se a expectativa de vida. Então, uma pessoa que aposenta aí nos seus 40 anos, se ela viver até os 80 anos, ela vai ter 40 anos de ganhando o INSS, né, que é hoje o órgão aí, né, de aposentadoria do governo. Então o governo suporta pagar 40 anos para essa pessoa. Então essa aí a resposta. Então foi diminuindo. Primeiro passou para 50, depois para 55 e agora já está chegando aí na casa dos 60, 65. Mas por quê? Porque segundo os estudiosos, as pessoas vão viver mais, vão viver aí até os seus 80, 85. A média que o INSS quer fazer é que a pessoa tenha aí cerca de 10 a 15 anos, né? Depois que ela aposentou aí de contribuição. Caso contrário, passou de 15 anos, o INSS já faz um cálculo que é de prejuízo. Então, assim, essa questão é uma questão importante, né? E dá para entender aí. Outra questão também é a questão das crianças. Olha como que diminuiu. Isso aqui é o quê? A mulher entrando no mercado de trabalho, a mudança do comportamento das mulheres hoje, né? As mulheres hoje é uma mulher independente, que trabalha, não é mais aquela dona de casa que fica lá cuidando só dos filhos, né? Uma família muito numerosa. As famílias hoje diminuíram muito. Antigamente,
as mulheres se casavam mais cedo e tinham filhos aí, 6, 7, 8 filhos. Hoje os casais aí é numa média no máximo de 2, né? Quando muito 3 filhos. Então isso aí também vai fazer com que a pirâmide ali tenha enxugue aí o número de crianças. 4. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma entrevista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários de população brasileira no período de 1970 a 2050, tá ali a projeção, em 3 faixas de idade, abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 e acima de 65. Admitindo que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser Brasil de cabelos brancos. Olha aí para você ver como que a população idosa, ela foi a que mais cresceu, olha como que reduziu o número de crianças e aumentou o número olha aqui, de 3 para 18, olha. Então assim, você vê que os outros níveis, eles se mantêm constantes. Esse nível aqui dos idosos, ele está aumentando. Então, um título bacana para isso aqui seria Brasil com os cabelos brancos, né? A gente aí vai ser uma população com bastante idoso, como já acontece aí em países desenvolvidos, como é o caso do Japão. A população do Japão tem muito idoso, né? Já pensou? Lá no Japão, uma média de idade aí é de 85 a 90 anos. Não é difícil lá no Japão você encontrar uma pessoa que tem 100 anos. Então, assim, é um título bem expressivo, né? Eles deram aqui, Brasil de cabelos brancos, letra D, tá vendo? Antes de eu ver a alternativa aqui, eu já tinha acertado. 5. Observe a imagem. Éramos 6, seremos 3. Olha aí para você ver como é que, justamente aquilo que eu estava falando, olha lá, Cite 2 motivos que levaram à redução da taxa de fecundidade no Brasil. A entrada da mulher no mercado de trabalho, né? O custo da criação, né? Olha aí para você ver como é que é tudo fator, né? A divulgação de métodos contraceptivos, é tudo motivo, né? O que representa a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher vai ter ao longo da sua vida. Então, o número médio de filhos de uma mulher é a taxa de fecundidade. Hoje, a nossa taxa de fecundidade está entre 1 e 2, né? A gente tem alguns livros que trazem aí esse número em fração, 1 e 1,5, né? 0 e 1,5, mas eu vou colocar mais arredondado aí de 1 a 2 filhos, viu? E com isso a gente acaba aí a correção da semana 4. Espero que esteja todo mundo bem, né? Eu sei que esse momento de pandemia é difícil, correção de vídeo por vídeo não é fácil. Se você precisar, se eu falei um pouco rápido, você vai pausando, volta o vídeo, mas corrija tudo. Eu quero toda a matéria no caderno, viu? Tudo feito, todos os exercícios. São ao todo 20 exercícios, porque semana 1 foi 5, semana 2 foi 5, semana 3 foi 5 e semana 4 agora foi mais 5. Então são 20 exercícios. Eu quero todos copiados e respondidos no caderno, porque quando voltar da pandemia, lá na nossa sala de aula, eu vou estar dando visto para todo mundo, viu? Eu tenho que dar visto para todo mundo. Isso aqui, esse PET vai ser contado como carga horária, então é muito importante que você faça. Você não está de férias, as aulas estão acontecendo onlinemente, viu? É EAD, mas é importante que todo mundo faça com bastante atenção. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode mandar no meu privado. Eu estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida dos alunos. E fiquem todo mundo bem, viu? Vamos passar por esse momento difícil. Se Deus quiser, vamos sair até mais forte. Até mais aí. Um abraço do professor Lúcio.